caso McCann preocupou sempre as autoridades políticas dos dois países, levando até o primeiro-ministro Gordon Brown a abordá-lo com o seu congénere José Sócrates, ecoando da Cimeira de Lisboa. A imprensa britânica atacou repetidamente a investigação portuguesa. Na sequência de uma resposta de Gonçalo Amaral a um ex-detetive britânico, numa entrevista ao Diário Notícias, o diretor nacional da Polícia Judiciária demite o coordenador da investigação com o apoio do Ministro da Justiça. Não vou pronunciar-me sobre essa matéria. Mas confirma que ele foi substituído no processo? Sim, Porquê? substituído na direção. Porquê? Não posso agora pronunciar sobre Vai ser por causa das declarações que foram publicadas hoje? É um ato da competência do Diretor Nacional de Polícia Judiciária que eu aprovo. Teve influência nesta demissão? Não quero dizer mais nada sobre essa matéria. Gonçalo Amaral é mandado regressar à diretoria de Faro e obrigado a abandonar a investigação do caso McCann. Antes da minha saída, alguém veio ter comigo, não vou dizer agora quem, e a dizer que, com um discurso de que há investigações que não terminam, há investigações que não têm o final que normalmente desejado, e, portanto, não têm sucesso e que, se esta investigação fosse arquivada ou se deixasse de investigar, portanto, ninguém iria questionar muito, nem levantar problemas quanto a isso. É nomeado Paulo Rebelo para dirigir a investigação. Apressa-se a visitar a Aldeia da Luz e a observar os locais de onde desapareceu Madeleine McCann, mostrando a intenção de levar o processo até ao fim. Ainda são enviadas um conjunto de cartas rogatórias para que sejam ouvidas as testemunhas do processo. Tenta-se marcar uma reconstituição. Algumas testemunhas nunca chegam a ser interrogadas novamente em Portugal, como a família Smith, que diz ter visto Gerald McCann a transportar uma criança nos braços em direção ao mar cerca das 22 horas do dia 3 de maio de 2007. Também não foi ouvida a testemunha vizinha da segunda casa dos McCann, na Aldeia da Luz, que diz ter testemunhado um facto pouco comum sobre o carro alugado pelos McCann, onde os cães detectaram odor de cadáver e restos que podem pertencer a Maddie. A vizinha assinou um documento em que autoriza a passar o seu depoimento que a identifica, mas por receio de ameaças e pressões, não mostra a sua cara. É uma questão interessante quando eu saí da investigação e do Departamento de Investigação Criminal de Portimão em outubro de 2007, nada se sabia sobre esta viatura, sobre esta questão da bagageira estar aberta. Sabia-se que no interior desta viatura tinha sido encontrados odor a cadáver e vestígios fluidos corporais, nomeadamente quando depois definiu-se um perfil de ADN de Madeleine McCann com 15 alelos. Mas depois, meses depois, há uma jurista que vive aqui perto que veio relatar que após a chegada, após a entrada dos McCann nesta vivenda, a partir daí começaram a ver a bagageira aberta. Eu todos os dias faço esta rua para fazer a inversão de marcha ali num beco e cada vez que passava aqui pela casa e observava o carro e o carro estava sempre com a mala do carro aberta. Quer fosse dia, quer fosse noite. E eu passava muitas vezes à noite e sempre verifiquei. Era um facto, fiz a participação e pronto. É importante relatar o seguinte, é que essa senhora, essa jurista, nunca foi ouvida na Polícia Judiciária porque não foi considerado relevante o seu depoimento, que se estranha. Depois que, enquanto não foi ouvida, enquanto se remeteu uma carta rogatória para a Inglaterra, depois vieram familiares de Gerald McCann e Kate McCann dizer que dentro desta bagageira transportaram comida do supermercado, objetos que compraram no supermercado, nomeadamente uma embalagem de carne de vaca que terá entornado sangue. A grande questão é como a família soube da testemunha, apesar de ela não ser ouvida pela PJ, e tentou responder aos factos observados. Poucos meses depois, a investigação é encerrada. Gonçalo Amaral demite-se da polícia, escreve um livro sobre o caso e aceita regressar ao 5A do Ocean Club para nos demonstrar a sua convicção que Madeleine McCann morreu neste apartamento no dia 3 de maio de 2007. O porta-voz da família acusa-o de ser um oportunista apenas interessado em ganhar dinheiro. Is publishing a book to make money, and all of this publicity surrounding it is being watched. Every word he says is being studied very closely by lawyers
for Kate and Jerry. He is doing this to make money out of Madeleine's situation, and if he has clues in the book, he should have acted on those when he was an officer involved in the case to find Madeleine. Ao contrário do que diz o Sr. Clarence Mitchell, eu usei os meus conhecimentos na investigação e por isso posso dizer com toda a certeza que Madeleine não foi raptada. Basta verificar o local dos factos, como vamos fazer agora. Com o auxílio de um dos maiores especialistas da polícia científica que trabalhou na polícia judiciária, Alexandre Simas, Gonçalo Amaral pretende provar primeiro a impossibilidade da criança ser raptada, começando por demonstrar que os indícios provam que a janela e a porta do apartamento não foram forçadas. Como é que se abre uma porta destas, não se tendo a chave original? Este tipo de portas de apartamentos normalmente só há 3 hipóteses, que é estroncamento, que é a extração do canhão da fechadura, Que não aconteceu, se não tinha sido relatado, uma chave falsa, portanto uma cópia, uma chave utilizada indevidamente, ou através de um material maleável, desde que não esteja fechada a chave, introduz a substância maleável que vai permitir que o tempo volte para dentro. Porque ele, quando entra, mesmo que ele entrasse, ia bater aqui no parafuso. No parafuso e no Ora, se bate no parafuso, por mais que eu force, ele não salta para me abrir o trinco. Se a porta não foi aberta sem chaves, a janela também não tem traços de ter sido arrombada. Estas janelas têm uma característica muito boa para se ver se foram arrombadas ou não. Como são deste alumínio lacado, qualquer chave de fendas, qualquer instrumento que usem para fazer saltar o fecho, fica logo a marca. Pelo que se nota aqui, não há aqui arrombamento nenhum. O que há ali, aquela marca, é do próprio fecho que vai rodando. Às vezes faz isto com o fecho posto e ele bate ali, não é? E, portanto, para abrir esta janela, basta fazer isto. Para fechar, é impossível, porque a pessoa ou tem um ímã nos dedos para puxar a janela. Outro facto importante é revelado pelas impressões digitais deixadas na janela do quarto das crianças, que os McCann garantem ter deixado fechada e que é supostamente encontrada aberta quando a mãe se apercebe do desaparecimento da filha. As únicas impressões digitais encontradas são as de Kate McCann e revelam que foram feitas a abrir a janela. Estes 3 indícios significam que não houve rapto e isso está provado. Nenhum raptor entrou no apartamento 5A pela porta ou pela janela. Finalmente, era impossível alguém ter saído com a criança pela janela sozinho, sem se apoiar na cama e sem deixar vestígios de arrastamento na janela. Eu se trago uma criança nos braços, um embrulho, neste caso aqui já a janela tem que estar aberta. E eu tenho que passar assim e depois tenho que pôr os pés aqui em cima. Eu não consigo. Tentámos provar esta dificuldade levando uma criança pela janela, mantendo tudo como foi encontrado. As camas sem sinais de terem sido pisadas e a ausência de sinais de arrastamento na base da janela. Parece praticamente impossível para um só raptor, como aquele que terá visto Jane Tanner transportar a criança na rua.